Só vamos para a terceira bateria da semana 2, dia 3 de ética, certo? Estamos falando do decreto 1171 dos deveres do servidor público. Questão 73. O exercício da autoridade pública está condicionado não apenas pela observância das formalidades legais. Então, está falando que está condicionado pelas formalidades legais e, além disso, pelo dever de evitar violações expressas em lei. Ok. Mas também, além disso, pela necessidade de orientar o agir para os fins e interesses públicos. Então, sempre deve estar orientado para o agir para os fins dos interesses públicos. Então, a questão está correta. Então, são deveres fundamentais do servidor público abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa em lei. Questão correta, portanto. Questão 123. A manutenção da limpeza do local de trabalho, embora relevante, não se insere entre os principais deveres do servidor público previsto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Está dizendo assim, olha, pode trabalhar no meio de uma bagunça, pois constitui-se atribuições de terceirizados. Errado. Veja, dever é manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Ok? Questão 125. O exercício do cargo com zelo e dedicação, além de dever do servidor, representa um ato de cidadania. Perfeito. Na medida em que se integra a vida particular do indivíduo, interfere no seu relacionamento com a sociedade. Perfeito, porque o servidor, ele também está inserido na própria sociedade. Questão correta. Então, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. E a função pública ela deve ser tida como exercício profissional, uma carreira, e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Então, integra a vida particular. Então, a questão está certa, portanto. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Perfeito? Então, a gente já falou sobre isso. Questão correta, portanto. Questão 127. Considere que determinado servidor público, buscando exercer suas atribuições com maior acurácia e rapidez, tenha retirado de dentro de sua repartição sem autorização legal. Pode isso, Arnaldo? A resposta: não pode. Livro pertencente ao patrimônio público. Nesse caso, o servidor agiu de forma ética. Negativo, pois não mediu esforço para cumprir o seu dever fundamental de exercer as suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Não, sem autorização, não pode. É vedado ao servidor público retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Questão errada, portanto. Questão 131. Essa questão aqui é uma questão ridícula, horrível. Só não coloquei uma palhaçada aqui porque para não ficar tão feio para o examinador. Veja, o serviço público não deve servir aos interesses particulares em detrimento ao bem comum. Certo ou errado? Óbvio que está até aqui certo ou correto. Ainda que não se possa caracterizar a situação como ilícita.
Então, se eu não estou, então veja, ó, não deve servir aos seus interesses particulares em detrimento ao bem comum. Então veja, primeira situação, sempre então o serviço público, ele visa o quê? Primeiro, servir ao interesse público. Ok? 2. Olha o 2. Ainda que não possa caracterizar situação como ilícita. Se eu não coloco como ilícita, ela é o que? Uma situação. Se ela não é lícita, ela é uma situação o quê? Lícita. Então a minha pergunta: eu posso agir de forma lícita, mas sem servir ao interesse público? Resposta é um sonoro não. Então eu não posso agir, eu, servidor público, não posso agir numa situação lícita, mas contrária ao interesse público. Perfeito? Então, mesmo que seja lícita, contrária ao serviço público, não pode. Então veja que está escrito a questão agora: o serviço público não deve servir aos interesses particulares em detrimento ao bem comum, ainda que não se possa caracterizar a situação como ilícita. Ainda que não se caracterize como ilícita, ainda que seja lícita, não pode. O examinador colocou errado porque aqui a questão trazia como lícita. Ele só mudou esse terminho, mas o entendimento não mudou. Questão horrível, questão horrível. Então veja, ainda que não se possa caracterizar a situação como lícita, aí ele está o quê? Por isso que ele coloca que aqui era para ser lícita, e aí ele coloca como questão errada, porque ali era para ser lícita. Então olha, ainda que não se possa caracterizar a situação como lícita, ainda que eu não consiga caracterizar como lícita, eu não devo agir. E ainda se não se caracterizasse como ilícita, seria caracterizada como lícita. Então, se não caracterizasse como lícita, vai ser ilícita. Então, independente se seja a caracterização, essa parte aqui, independentemente de ser lícita ou ilícita, eu não posso agir. Porque se eu estiver agindo em interesse particular, perfeito? Então, a questão horrível, ela tirou uma literalidade e colocou como errada justamente por isso. Questão sofrível. Infelizmente, essas questões aí é difícil você entender o examinador. Mas não dá para brigar muito com o safado. Vamos lá. O servidor público deve adotar um comportamento de colaboração com seus colegas. Certo ou errado? Certo. Quando perceber que em sua organização os deveres e os papéis são desempenhados adequadamente em conformidade com a lei. Perfeito. Então eu vou ajudar. Então é uma das obrigações, dever do servidor. O servidor então que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus colegas, e cada concidadão colabora e todos podem receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Bonito, né? Questão correta, portanto.
Questão 146. O servidor público deve usar o seu cargo ou função que ele confere com moderação e sem abuso. Então, utilize sempre com moderação. É igual ao álcool, não é? Utilize e beba com moderação. É exatamente isso, porque nós temos que ter o equilíbrio entre a legalidade e sempre com a finalidade. Então, o equilíbrio entre a legalidade e finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Questão 150. No contexto da administração pública, a legitimidade dos atos do servidor público, de acordo com a Constituição Federal, relaciona-se, entre outros fatores, o dever de probidade. Ele tem que ser probo, tem que ser honesto? Óbvio que tem que ser honesto, tem que ser probo. Então são deveres fundamentais do servidor público ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Perfeito, portanto, a questão correta. E assim terminamos a bateria do dia 3. Vamos para o dia 4. Um abraço, povo, e mantenha a posição aí.